humanos com esses animais. Quando Gonçalo Coelho estava fazendo um percurso na costa litoral brasileira, ele aportou na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, e deixou várias espécies. Isso está registrado na carta que Pero Vaz de Caminha envia a Dom Manuel, o Venturoso, rei de Portugal, onde ele descreve a relação de espanto do nativo ao ser agraciado com esse animal. Isso denota dentro da história que esse animal era desconhecido dos nativos. Isso prova que chegaram aqui com os colonizadores. Qual era a principal função que essa ave tinha nessas grandes viagens? Duas: fonte de alimento e entretenimento. As viagens eram longas e desgastantes, e por se tratar de um animal com características rústicas, resistente a muitas intempéries, os tripulantes utilizavam nos convés do navio a prática do combate como diversão. Fonte de alimento e diversão. Fernão de Magalhães, um outro português, porém este a serviço da coroa da Espanha, 15 anos aproximadamente depois, aporta na mesma Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, e abastece toda a sua esquadra com várias espécies dessas aves, que foi deixada por Gonçalo Coelho. Isso está registrado na carta do seu escrivão, Dom Antônio Pigafetta. Então, são relatos históricos que comprovam que essa relação é bastante longa, e no Brasil, desde o processo de colonização. Vamos ao amparo legal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aí o legislador descreve. O que os galistas, criadores das aves combatentes da cidade de Gararu, está reivindicando é apenas o que já está posto na nossa Constituição. O artigo 215 da Constituição, que trata sobre manifestação cultural, o que é que ele traz? O Estado garantirá, prestem atenção aos verbos, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Isso não é uma ilação, isso é um artigo da nossa Carta Magna. E o que é que trata o parágrafo 1º? O Estado protegerá as manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras e da de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Senhores, aqui o Constituinte foi bastante feliz. Ainda que uma manifestação cultural brasileira não esteja catalogada, mas a Constituição assegura, ou seja, participantes do processo civilizatório nacional. E aí eu vou dar um exemplo para que vocês compreendam. A vaquejada, ela não estava assegurada como lei, mas era uma manifestação cultural característica do nosso povo, que contribuía para a construção do nosso tecido social. E o que foi que o legislador fez para seguir o que preconiza o artigo 215? Criou uma lei específica, onde a emenda 96 se transformou no parágrafo 7º da nossa Constituição, que diz que não existe prática de crueldade ou maus tratos quando você pratica o esporte com animais, desde que regulamentado. Então, essa passagem aqui, o Constituinte foi bastante feliz. Me reporto agora ao artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente. Falei sobre cultura, vamos ao meio ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o poder de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando esta casa traz um PL para ser debatido, vocês estão cumprindo o que a Constituição traz no 225, quando diz que é obrigação do poder público defender um interesse que é coletivo. Não está aqui só Luiz Alberto falando, olha quantos criadores, e talvez outros não tenham aparecido por ter outros afazeres. Então o que essa casa busca é ratificar o que está na Constituição. Mas eu vou além.